Bora para a Bíblia, capítulo 4 agora do livro de Levíticos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca que se não deve fazer e obrar contra algum deles, e o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido o tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está na porta da tenda da congregação, e toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a fresura, de toda a gordura que está sobre a fresura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e redenhos de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira o do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, com sua cabeça e com suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial, em lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo. Sobre a lenha onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se o fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e os espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e naquele sangue porá sobre as suas as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto de sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, queimá-la sobre o altar, e fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará o sacerdote por eles, fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, e a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, se Deus naquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e a porá sobre as pontas do altar o holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, ele será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer,
e assim for culpado, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado, do que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Esse é o capítulo 4 do livro de Levíticos. Bora, capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia, que for testemunha, seja que viu ou que soube, e se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de besta fera imunda, ou seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com ele, faça imundo, ele for oculto, e souber que pois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços para fazer o mal e fazer o bem, em que todo o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto, e souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu o Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com sua unha defenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá, e o do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parte do altar, porém que subejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar. Expiação do pecado é, e do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha da expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima de incenso, porquanto é expiação de pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é,
Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado. E o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro, assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, que se não houver, não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. Trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua estimação, para expiação de culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que o errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpado ao Senhor. Esse é o capítulo 5 do livro de Levítico.